Café com Pipoca, oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca dessa semana, o tema é sobre escritas, livros e cultura. Toshio Ito entrevista Cíntia Dalpino, ghostwriter, responsável por escrever inúmeros best-sellers de autores consagrados do cenário nacional. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago pessoas inspiradoras, que é o caso da minha amiga Cíntia Dalpino, uma ghostwriter de sucesso, com histórias fantásticas, e eu tenho um grande prazer de trazê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença, Cíntia. Ai, Toshio, eu que me sinto muito honrada, né? Uma surpresa. E muito feliz de te conhecer, assim, a gente não está se conhecendo ainda pessoalmente, por conta que a gente está num ano atípico, né? Mas ter conhecido você através do nosso clube de bastidores, o best-seller, você aí, um novo autor, escrevendo a sua história, contando a sua trajetória, eu acho muito enriquecedor. E estou aqui hoje porque eu puder contribuir, falar sobre esse universo de livros, de escrita, e responder as perguntas que eu souber e que eu puder. Tá ótimo, mas para a gente começar, né, a gente sempre começa o Café com Pipoca mais para o final, mas olha, eu vou já deixar uma pipoca Pops aqui de presente para você, eu vou mandar aí para você. Isso, deixa eu pegar. Aí quanto você recebeu? Olha, já recebeu? Nossa! Uau, já chegou aí. Gente, que eu ganhei! Chegou online? Chegou online. Eu tenho uma plateia aqui, ó. Uau! Infelizmente, eu não vou poder ficar com a pipoca, eu vou dar para ele. Ah, vai ter que compartilhar. Tá ótimo. Tá. Eu deixo, desculpa. Criança e pipoca, Toshio, eu vou te falar um negócio. Você deve saber muito bem disso, né? Que criança e pipoca é uma coisa que em qualquer lugar do mundo você tem criança que ama pipoca. E essa pipoca, eu fiquei encantada com a cor dela. Eu imagino que o sabor deve ser delicioso. Depois vocês guardam um pouquinho para mim. Guarda um pouquinho para a mamãe, né? Não, de verdade, né, Cíntia? Acho que quando a gente faz uma coisa que brilha os olhos, isso é enriquecedor para todo mundo. E você é especialista em fazer pessoas brilharem os olhos, sejam os autores para quem você escreve, sejam os leitores que leem as obras dessas pessoas. Conta um pouquinho para a gente, Cíntia, o que é ser uma ghostwriter? É fantasma? Como que é esse negócio de fantasma, assim? Olha, você sabe que essa questão de ser ghostwriter, no Brasil, pouca gente sabe o que é um ghostwriter, né? O pessoal sabe, você tá tomando um cafezinho, eu vou tomar também. Tá? Então posso passar um café para você? Então tá bom. Estou passando aqui um café, o Café América para você. Eu também tenho, eu adoro. Você tem? Isso, é o gourmet. Tem toques achocolatados aí. Eu gosto de coar na hora. Que gostoso. E tomar, tá vendo? Eu já tinha deixado aqui para água esquentando. Aí você falou café com pipoca, eu falei, deixa eu preparar um cafezinho. Então a gente já vai tomar daqui a pouquinho aqui, eu também tenho meu Café América, a gente já vai bater um papo aqui. Quando vai tomando, e aí voltando para o nosso papo, né, que é muito gostoso tomar café, falar de livro, comer pipoca, tudo isso eu acho que é um prazer muito grande, e as pessoas no mundo têm uma ideia, né, na verdade, de que os livros são coisas muito complexas, né, escrito para aqueles escritores que ficam nas montanhas e sem contato com o mundo, né, e na verdade, livro, muitas vezes eles não são escritos pelos próprios autores, né, e a gente sabe que mundialmente essa é uma realidade cada vez maior, porque a gente tem pessoas que são, como que eu posso dizer, elas são especialistas nos seus temas, mas elas às vezes não têm habilidade na escrita, né? E o que eu quero dizer com isso? É que é ruim você não ter habilidade na escrita? Não tem nada de ruim você não ter habilidade. Mas é que às vezes essas pessoas, elas contratam uma outra pessoa para escrever sobre aquele conteúdo que elas dominam, né? Entendi. Então, por exemplo, um médico que tem uma facilidade muito grande em operar pessoas, ele é excelente em operar pessoas, mas ele não tem a facilidade, às vezes, de colocar no papel as palavras contando aquilo que ele sabe, por exemplo, sobre o coração humano, né?
Então, quando eu faço livros, eu traduzo aquilo que é a especialidade de cada autor. Então, o que um ghostwriter faz e por que o nome é ghostwriter, né? Porque ghost é escritor fantasma, né? Então, assim, como o próprio nome diz, a gente não aparece, a gente está ali para dar forma àquele conteúdo daquele autor, né? Então, é muito interessante porque eu tenho autores desde que são médicos, autores que são presidentes de empresa, autores que são empreendedores, autores que falam, às vezes, de um tema de espiritualidade, de meditação. Muitas vezes são pessoas com histórias distintas, né? Às vezes elas não têm tempo e habilidade para sentar e roteirizar, colocar num papel, né? Você imagina que hoje a gente tem uma vida tão corrida, né? Que e muitas vezes você fala assim, nossa, né? Eu adoraria contar essa história, mas eu não tenho tempo, né? Muitos autores começam comigo e falam assim, eu adoraria escrever um livro, mas eu não tenho tempo. E aí o tempo, na verdade, acaba rendendo porque a gente acaba gravando uma conversa, assim como eu e você estamos conversando aqui, a gente faz uma conversa. E esse autor me transmite, né? Eu brinco que é uma transfusão de conhecimento, né? Ele me transmite tudo aquilo que ele sabe, que ele quer contar para os leitores dele. E eu passo aquilo para o papel de uma maneira que os leitores, que eu brinco muito, que eu gosto de ser a tecla SAP, porque também não adianta só escrever aquele conteúdo, eu preciso escrever aquele conteúdo de uma maneira que as pessoas consigam entender, né? Isso, na verdade, entra a grande habilidade também, né? Porque um ghostwriter, assim como um escritor mesmo, né? Que consegue cativar, né? Que vende bastante, assim, acima de tudo, ele é um ótimo contador de histórias, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre gostei de contar história, né? Essa coisa de contar história, eu brinco que todo mundo nasceu contador de história, né? Eu acho que a gente nasce, eu acho que é uma habilidade humana mesmo, que a gente tem de contar história. Eu acho que o ser humano foi perdendo isso ao longo do tempo, infelizmente, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que resgatar cada vez mais, principalmente porque para a gente deixar para nossa família, para os nossos amigos, né? Os nossos ancestrais, eles já contavam as histórias deles através de... Né, na caverna eles desenhavam, desde sempre se contava histórias, né? E eu me lembro que quando eu era bem pequenininha, eu não me lembro a idade que eu devia ter, mas eu tinha bem menos que 7 anos, eu devia ter uns 5. Eu tinha uma tia que chamava tia Helena, era minha tia-avó, e ela morava no fundo da casa da minha avó. E a tia Helena, ela me contava todos os dias uma história. E eu cresci, né? A tia Helena faleceu porque ela já era bem velha, e eu era bem novinha, eu era tia-avó, assim, e ela era tia da minha avó, né? Então ela era bem velhinha. E quando eu fiquei adolescente, eu lembro que eu contei pra minha mãe, eu falei, mãe, nossa, eu lembro da tia Helena, era tão gostoso, né? Que ela me contava história. E aí a minha mãe fez assim, Cíntia, ela gostava tanto, porque você levava ela no banheiro. Aí eu falei, mãe, mas por que eu levava ela no banheiro? Você ia com ela no banheiro porque ela era cega, a tia Helena não enxergava. Aí eu olhei e falei, mas eu nunca, como criança, percebi que ela era cega. E eu fiquei pensando depois de adulta, como uma pessoa que não enxergava com os olhos físicos, contava descrever as coisas, conseguia descrever para mim as coisas tão bem, né? Como que ela conseguia tocar o meu coração de tal forma que eu lembrava 10, 20 anos depois, que eu hoje aqui com 38 lembro das histórias da tia Helena, né? Então, assim, o que eu acho é que é uma capacidade que a gente tem que não é... A gente não conta aquilo que a gente vê, a gente conta aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer eternizar, né? Então, contar a história nasce com o ser humano. Então, eu acho que é muito bonito quando a gente transmite as histórias, porque até hoje as histórias da tia Helena eu carrego comigo, né? Então, assim, olha que riqueza isso, né? Se eu olha que história linda, né? Porque ela enxergava com os olhos da alma e era isso que ela lhe passava. Não é? Eu acho que a gente tem essa capacidade de enxergar com os olhos da alma e principalmente de transmitir as palavras de uma maneira que chegue na alma das pessoas, né? Porque a gente sabe que essa questão de simplesmente transmitir conhecimento hoje em dia a gente tem muito conhecimento no Google, né? Você digita, você sabe de qualquer coisa, mas o que é uma coisa que não se encontra no Google? Você não encontra essa maneira de contar histórias que é justamente
a maneira como se transmite o conteúdo é que faz toda a diferença, né? Que é diferente da informação para a história, né? Quando você conta, você tem uma narrativa, você tem uma emoção, você tem um storytelling, você está transmitindo alguma coisa além de uma informação, né? Então, eu acho que é importante a gente se ater muito para esse fato também de que a gente está deixando de contar muitas vezes histórias para os nossos filhos, e essas histórias que eles vão carregar para o resto da vida deles, né? A história para os nossos filhos, para as pessoas das próximas gerações, é isso que eles vão carregar, né? Então, agora a gente viveu um ano atípico de pandemia e tal, e a gente tem muita história para contar, Sim. Né? As vidas levaram reviravoltas, né? Foram reviravoltas inesperadas, coisas assim. E são riquíssimas, né? Sim. Material humano que a gente vai deixando para os historiadores, para a posteridade, né? Então, assim, eu acho que contar história, ela, além de ser uma habilidade do ser humano, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, acaba se afastando dessa capacidade, que é uma capacidade natural. Então, quanto mais a gente, às vezes, se conecta com as histórias dos nossos antepassados, com as pessoas com as quais a gente conviveu desde criança, mais a gente acaba resgatando isso dentro da gente e essa vontade de transmitir história. Então, eu acho que talvez eu tenha sido uma afortunada de ter tido uma figura como a tia Helena, uma figura como a minha professora da escola, que também me incentivava a contar, escrever e ler, né? Uma figura como a bibliotecária da biblioteca pública onde eu ia quando eu era pequena, e ela fazia eu ler, ela me dizia sobre livros. Então, assim, eu acho que isso é uma habilidade que nasce com o ser humano, mas, ao mesmo tempo, os hábitos também vão fazer com que essa habilidade se torne, às vezes, um talento, que hoje eu vivo disso, né? Hoje eu vivo de escrita. Por isso que é interessante, acho que, finalizando essa parte que você fala, realmente o trabalho, né, que às vezes tem os pais, importantíssimo de poder estimular a cultura, a leitura e criar, né, criar ambientes, experiências legais, né, o momento de você ler, ouvir uma história, seja na hora de dormir, seja na hora que está brincando, né, eu acho que isso é bem bacana. E você falou sobre a questão da diferença de você fazer uma narrativa e de você contar uma história, ou seja, o jornalista, às vezes a pessoa vai procurar um ghostwriter, então a pessoa fala, eu sou ghostwriter, e de repente, qual a sua profissão? Mas eu sou jornalista. O jornalismo é um tipo de narrativa e o ghostwriter é outra, né? Como que, por exemplo, a pessoa quer escrever, como que ele vai encontrar, saber se a pessoa realmente é um ghostwriter que vai conseguir traduzir todas as sutilezas que ele quer contar da sua história? É uma pergunta muito interessante essa sua, porque as pessoas, muitas vezes, elas partem do princípio que escrever é tudo igual. Escrever é a mesma coisa. Se você for escrever, você pode contratar uma pessoa que entenda de gramática, e essa pessoa pode escrever um livro, pode escrever uma bula de remédio, pode escrever o que for. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu, Cíntia, tenho uma característica humana que eu não sei fazer, por exemplo, um livro técnico. Então, isso é uma característica minha. Mas tem muitas pessoas que gostam de livros técnicos e que também querem escrever livros técnicos. Então, essas pessoas vão se encontrar. Então, ela vai procurar alguém com uma característica que goste, consiga traduzir aquilo de uma maneira técnica. Sim. Quem quer um ghost que consiga traduzir aquilo de uma outra maneira, geralmente tem uma afinidade maior comigo. Então, eu acho que tem muito a ver também com essa sintonia que tem que ser muito ajustada antes de começar o trabalho, né? O autor e o jornalista, ou o ghostwriter, a pessoa que estiver, né, ali pegando essa história para dar forma para ela tem que estar muito alinhada com aquilo que o autor quer, né? Porque senão tem um desajuste aí, porque eu já vi muitos casos, né, de autores imaginarem que o livro vai ficar de uma maneira e o livro, de repente, contrata um ghost, o ghost imagina o livro de uma outra maneira, né? Isso não pode acontecer, porque, assim, o ghost e o autor, eles têm que estar bem alinhados. Como que eles querem o livro? Qual que vai ser esse livro? Que tipo de livro vai ser esse? E, em algum momento, mesmo se essa contratação está acontecendo, essa discussão tem que estar acontecendo antes da contratação, e pode haver uma conversa, isso já aconteceu milhares de vezes, de eu olhar e falar, olha, sinceramente, eu não acho que eu seja a pessoa mais adequada para fazer esse trabalho, para escrever essa história, porque às vezes eu entendo que a expectativa do autor é uma em relação ao trabalho, né, e a minha expectativa, o meu olhar sobre o trabalho é outro, né, e da mesma forma também pode acontecer
o contrário, né? Pode acontecer às vezes. Uma vez eu comecei um livro com um médico que a gente ia fazer um livro sobre parto humanizado. Uhum. E é um médico, né? Por mais que ele seja humanizado, ele é um médico. E ele começou a falar, e aí eu falei, olha, doutor, eu vou ser bem sincera com o senhor. O senhor vai fazer um livro para médico ou o senhor vai fazer livro para paciente? Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque tudo isso que o senhor está falando, a mulher não tem a menor interesse de saber sobre como funciona o órgão X, sobre como... A mulher vai querer saber por que ela sente enjoo, o que é saco gestacional, quantos meses... Ela é outro tipo de dúvida, né? Assim, eu já tinha ficado... Eu sabia o tipo de dúvida. Então, assim... E aí ele deu risada, ele falou, mas isso, as perguntas que eu fazia para ele eram muito básicas. Ele falava assim, nossa, mas eu vou responder isso? Eu falava, se você quer fazer um livro para mulheres grávidas, que nunca ficaram grávidas na vida, o tipo de informação que elas estão procurando é outro. Não é esse tipo de informação que você está nível técnico, nível de biologia, fisiologia, que isso, né? Não é tratado de medicina, elas querem entender um pouco mais sobre o que está acontecendo ali naquele momento com o corpo dela. Ela não quer entrar a fundo naquilo, né? E aí foi muito engraçado, porque o livro foi um verdadeiro sucesso, porque ele entendeu isso, e aí ele desceu, que eu falo que é interessante, né? O autor, ele tem que descer alguns degraus para chegar no leitor dele, né? Porque muitas vezes as pessoas que detêm o conhecimento sobre determinado assunto, elas estão num degrau de conhecimento e elas não conseguem perceber que a pessoa, às vezes, que vai ler está aqui. Sim, sim. E a pessoa, não é a pessoa que tem que subir até aqui, é ele que tem que descer, pegar ela pela mão e fazer com que ela suba até aqui, né? Só que muitas vezes, tem muitos autores, às vezes, que não têm essa humildade de reconhecer e de olhar. Ele fala assim, realmente, eu preciso, de repente, popularizar meu conteúdo, preciso falar mais simples, preciso falar de coisas que talvez, né, por exemplo, ele poderia ter falado, nossa, se um médico lê meu livro, que vergonha, né, e parado ali, porque era um tipo de dúvidas, né, que então, assim, ele não tem que escrever para os outros, ele tem que pensar no leitor dele e fazer uma prestação de serviço com o conteúdo dele para o leitor dele, né? Isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Hoje a gente vê, por exemplo, eu acho que em todas as áreas de atuação, né? Hoje a gente tem pessoas que detêm o conteúdo e aí a gente tem um nível da população que não lê muito, mas tem pessoas que começam a ler por causa de livros que são escritos de maneira muito simples. De maneira simples, né? E isso é o segredo. Eu falo assim, eu fico... Olha, eu vou te falar que, para mim, é uma missão mesmo, assim, ver que uma pessoa lê um livro, às vezes, pela primeira vez, sabe? Porque viu um influenciador digital que escreveu... E ele era fã desse influenciador. Uma vez eu escrevi um livro para um menino de 12 anos. Ele era influenciador digital com milhões de seguidores. E a editora me contratou para escrever o livro para esse menino. Eu falei, gente, mas que história esse menino tem? Pensei com o meu preconceito, tá? Sim. Só que logo que eu entrei na página dele, eu falei, se esse menino com 12 anos é capaz de influenciar tantas crianças, esse menino vai escrever um livro e ele tem esse poder de fazer pessoas que nunca leram um livro na vida gostarem de livro. Então, eu vou fazer o melhor livro desse menino. Entendi. E a gente fez um livro muito legal. E esse livro também, enfim, pegou lista de mais vendidos, foi um sucesso. Por quê? Porque eu percebi que aquilo era uma maneira de crianças começarem a ler, né? E popularizar a leitura. Era de uma outra maneira, mas a gente popularizava e levava, acessibilizava. Então, isso é muito interessante, eu acho que, nesse trabalho todo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Café América, o melhor do café. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED, eficaz consultoria. Rocha Contábil Marília, CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva, assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário.
Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindos seus olhos aqui. Aquamarine, vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas, venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow, Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis, mais de 2 décadas realizando o seu sonho. Grupo Paradigma.